Olá, eu sou o Guilherme e você está no canal da Tecnologia Explicada. E nesse episódio, para quem estiver vendo por vídeo aí, tá vendo que eu estou olhando aqui na minha cola, né? E para quem está ouvindo no podcast, eu vou olhando aqui para passar para vocês o conteúdo do primeiro podcast, que hoje é por que a internet no Wi-Fi ou da rede sem fio é mais lenta. Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem em quase todos os lugares que eu vou. E as pessoas perguntam, Guilherme, por que o Wi-Fi meu está tão lento? Então vamos lá, eu deixei alguns pontos aqui para explicar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero explicar de uma forma bem simples como funciona a rede, tá? Como que é a questão da velocidade, porque as pessoas se importam muito com a velocidade da internet. Então você imagina assim, que você ligou lá na sua operadora de internet e você contratou 100 mega, mas eu não vou falar de mega aqui, porque aqui é um canal onde nós vamos explicar a tecnologia para você. O que a operadora te entregou? Vamos falar que esses 100 mega seriam 100 litros de água por minuto, tá? Então você foi lá e contratou com a sua operadora de internet 100 litros de água por segundo. E o que acontece é que muitas vezes o pessoal não entende que esses 100 litros de água por segundo ele chega no seu roteador, no aparelhinho lá que recebe a internet, e ele distribui essa internet para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa. O que acontece é que se você colocar um cabo no seu computador, seja ele um desktop ou um notebook, se você colocar um cabo, aquele cabo de rede, um cabinho azul ou um cabinho amarelo, que é as cores mais comuns aí. Se você usar um cabo e conectar direto no seu computador ou no seu notebook, você vai ter quase aqueles 100 litros de água por segundo. Imagina um cano que chega da rua, entra dentro da sua casa e coloca ali aquela água no seu chuveiro, que no caso é a internet que entra no seu dispositivo. Então, você vai receber quase aqueles 100 litros de água por segundo ali no seu dispositivo. Se você tem mais dispositivos na sua rede, o que vai acontecer? Digamos que chega os 100 litros de água por segundo por aquele cano. Só que se você tem vários cômodos para abastecer, ou vários computadores, vários celulares, vários dispositivos que usam essa internet, você tem que entender que essa água ela vai sendo dividida. Então, a sua internet tende a ficar mais lenta. Mas agora eu vou revelar uma coisa muito importante. O Wi-Fi ele é inferior em velocidade quando comparado ao cabo de rede. Então, esse segredo muitas pessoas não conhecem. O Wi-Fi ele é mais lento do que quando você vai lá e liga um cabo no seu dispositivo, no seu computador ou né, no seu notebook. Então você precisa entender que o Wi-Fi ele tende a ser um pouco mais lento. Então de repente você está recebendo 100 litros de água por segundo lá da sua operadora, mas o seu celular ele tem um cano menor. Ele não é aquele cano grande. O Wi-Fi ele tem uma transmissão menor. Temos Wi-Fi de mais qualidade hoje, mas geralmente o Wi-Fi ele vai receber um pouco menos de sinal. E por que ele recebe um pouco menos de sinal? Por causa das interferências que tem. Às vezes você tem parede, às vezes o seu roteador está escondido dentro de um armário, isso é normal. Às vezes eu chego em empresa, o roteador, o Wi-Fi está lá dentro de um armário escondido, né? Então, essas interferências deixam o Wi-Fi mais lento, mas em geral o Wi-Fi normalmente ele já é mais lento. Às vezes ele tem uma porcentagem bem menor do que se você colocar um cabo. Ah, mas no celular não dá para colocar um cabo. Realmente, não tem como. Então, o que você tem que fazer? Você precisa olhar, em primeiro lugar, se o seu Wi-Fi está realmente funcionando bem, se ele não está escondido em um canto, né? Você precisa ver também se não tem muitos cômodos nessa casa ou nessa empresa para que aquele Wi-Fi alcance aonde você está com o celular, né? Se você tiver com uma distância muito grande, você pode comprar um replicador de sinal, mas é bom
procurar um bom replicador de sinal, porque tem uns que às vezes não dá certo pro tipo de ambiente que você está. Mas o fato que você precisa se atentar é o seguinte: realmente o Wi-Fi ele é mais lento do que a sua rede de cabo ou aquele cabinho que você pega e liga no seu computador, tá? Um outro ponto importante que às vezes você sente que o Wi-Fi está lento às vezes o seu celular ele tem muito aplicativo. E não é só porque você está com o WhatsApp aberto que outros aplicativos não estão funcionando. Então é bom você verificar no seu celular também se no seu celular não tem outros aplicativos que estão trabalhando em segundo plano. Esses aplicativos que trabalham em segundo plano, eles estão consumindo, lembra que a gente falou dos litros de água? Ele está consumindo a internet. Então seria como se você tivesse várias torneiras abertas, não na sua totalidade, mas que uma pinga um pouquinho, a outra pinga um pouquinho, e no final, aquele lugar que você está precisando receber a água de fato, ele está comprometido, porque tem essa divisão, tá? Mas para finalizar, é só vocês precisam entender que o Wi-Fi realmente ele é um pouco mais lento. E se você tiver essas dificuldades na sua estrutura, ele tende a ficar um pouco mais lento também. Mas em todo caso, se você olhou essas dicas aqui que a gente deu no vídeo, se você anotou e você percebeu que a internet continua lenta, aí é legal você chamar um técnico ou pedir para o pessoal da operadora fazer uma manutenção do seu roteador. Algumas vezes eles fazem remoto, ou pode ser que realmente tenha um problema no seu Wi-Fi, mas é importante você entender que o Wi-Fi ele tem sim um pouco menos de velocidade do que quando você está usando o cabo de rede, tá legal? Se você tiver dúvidas, você pode pegar aqui na descrição do vídeo ou no do podcast, você pode pegar o nosso e-mail, você pode pegar nas nossas redes sociais e mandar perguntas. As mais frequentes a gente vai respondendo nos próximos episódios, tá legal? Até mais, um abraço, tchau, tchau.